E aí, gente, sejam muito bem-vindos novamente ao meu podcast, o Diário de uma Cozinheira. Estou muito feliz de estar de volta. Peço desculpa, o episódio saiu um pouquinho atrasado, mas é porque eu também não estava tão bem de saúde. Então, por isso, me recuperei, estou bem agora e eu posso compartilhar para vocês mais sobre a minha vida na cozinha. E o episódio de hoje, como prometido, vai ser sobre o Peru. Isso! Como eu fui estudar no Peru e como eu fui parar na Le Cordon Tech, que é a escola da Le Cordon Bleu, e eu vim aqui para explicar para vocês tudo, as dúvidas que vocês têm. Vim aqui compartilhar o máximo que eu posso. Espero que vocês gostem. Fiquem aqui até o final, porque vocês venham saber sobre os custos de vida, qual foi as minhas experiências e chega de enrolação, porque eu quero ir direto ao ponto. Antes de mais nada, eu peço que vocês deixem os seus comentários aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, deixe o seu like, se inscreve no canal, porque isso ajuda aos algoritmos do YouTube, exatamente, e me ajuda a criar ainda mais conteúdos para vocês, que terá mais novidades ainda. Eu estou muito animada, porque muita coisa boa vem aí. Agora vamos ao nosso próximo episódio. Bom, para quem não sabe, eu estudei na Le Cordon Tech, que é a escola da Le Cordon Bleu, no Peru. E foi um processo, acho que até um pouco natural, para eu chegar a escolher esse lugar. Claro que não foi fácil, porque eu estou contando de algo que aconteceu 10 anos atrás, praticamente 11, 10 anos atrás, então faz muito tempo. Naquela altura, a gastronomia ela não tinha essa visibilidade que hoje tem, das pessoas se interessarem bastante, até muita gente fazendo a transição de carreira, né, se migrando, né, para o mundo da cozinha. Hoje é super normal uma pessoa que largou tudo e que virou chefe, que abriu seu restaurante, ou pessoas até mesmo que eu conheço pessoas que atuam em uma outra profissão, mas que também têm restaurantes, que atuam também na cozinha. Então, principalmente no Brasil, né, existe essa variedade, né? E também na época que eu morava em Portugal, eu vi muita gente também fazendo a transição de se descobrindo no mundo da cozinha e que deixaram suas profissões para se dedicarem na cozinha. E conheço muita gente mesmo, né? Até por questão de imigração, né? Teve que abrir mão da sua profissão, mas também pessoas que realmente não estavam se identificando mais na sua profissão e que foram virar cozinheiros ou confeiteiros. Então, o meu intuito hoje, nesse episódio, é trazer o máximo de curiosidade, né, e da minha experiência, como é que foi estar aí. Foram 5 anos no Peru, mas vou contar, o foco de hoje nesse episódio vai ser sobre como eu estudei, né, como eu fui parar, como é que foi esse meu processo, né, de estudar na Le Cordon Tech. Então, como eu tinha dito, era muito difícil de achar, era muito difícil saber qual era a pretensão salarial de um cozinheiro, de quanto ganhava um chefe de cozinha. Não era tão fácil assim. Tanto que as minhas pesquisas no começo, elas foram no Google e eu colocava muitas coisas em inglês e traduzia para eu entender mais ou menos como funcionava esse mundo da cozinha, porque para mim tudo era muito novo. Eu não sabia, tipo, eu ia estudar medicina e do nada decidi estudar gastronomia. Então eu não fazia ideia de como era. Então eu vi que no Brasil às vezes tinha faculdade de gastronomia nas universidades federais, mas que não eram tão claras para mim, era muito teórica. Eu vi que o Senac, né, em São Paulo, era uma das referências de estudar gastronomia no Brasil, que era muito bom. E tinha outras faculdades também, mas que era bem diferente. Eu não me sentia ainda confortável, né, em ir para esses lugares. Então, eu fui, pesquisei no Google e fui lá e vi que quais eram as melhores universidades do mundo, né? E uma das listas que estavam lá em primeiro lugar era a Le Cordon Bleu. Mas a Le Cordon Bleu ficava em Paris, né? E há 10 anos atrás o euro não estava tão alto. Eu lembro que eu acho que o euro estava 3,50, 3,80 mais ou menos assim. E que particularmente não
tão caro quanto hoje, que hoje tá valendo, hoje eu acho que tá valendo 5,60, 5,70 no hoje. Então, existia aí uma diferença, claro, muito brusca, mas a minha intenção, talvez, de estudar fora seria morar em Portugal. Portugal já estava na minha mente de ir para lá para estudar, e só que existia muita demanda, não somente de visto, mas também de morar sozinha em um outro país, né? Mas que não estava muito claro. E eu lembro, acho que foi em 2011, foi em 2011, começou a crise na Europa. E aí eu tinha uma amiga que morava lá e eu perguntei, né, sobre as possibilidades de morar em Portugal, como é que estava sendo, que eu estava pensando em estudar gastronomia. E ela falou, Tami, não é uma boa hora para você vir para cá. Porque a minha ideia era, tipo, conciliar o trabalho, né, com estudar, né, era das possibilidades. E ela falou pra mim que não dava porque a crise estava, tipo, muito ruim, muito mesmo, e que estava impossível achar trabalho, as coisas estavam extremamente caras, então que não era uma boa altura para eu ir para Portugal. E aí, eu sem saber o que fazer, e eu comecei a fazendo custos de vidas, né, em São Paulo, como é que seria para eu viver em São Paulo, quanto eu ia gastar de metrô, quanto era de apartamento, o custo do Senac, ainda tinha que fazer uma prova para eu ser aprovada, e todo uma confusão, e eu não sabendo, até que um dia eu estava no computador e coloquei lá Le Cordon Bleu e saiu Le Cordon Bleu Peru. E aí eu fiquei, Le Cordon Bleu Peru? Que estranho. E Peru, tipo, gente, na altura eu morava no Acre. Só pra lembrar aqui, acho que vocês não sabem, né? Mas eu morava no Acre e o Acre tá ali, faz fronteira com o Peru. E eu lembro que eu cheguei a conhecer umas pessoas peruanas, tipo, na minha infância e tudo mais. Então, o Peru tava sempre, sabe, aquela musiquinha de fundo ali cantando assim, Peru, Peru. Então, tava sempre assim, um pouco familiar, né? E aí eu fui pesquisar, entrei no site, nossa, tem Le Cordon Bleu Peru, que interessante. E aí eu fui vendo os cursos e nisso eu vi que tinha uma possibilidade de estudar, né, na Le Cordon Bleu, Peru. E aí eu lembro, olha, eu tô lembrando disso agora, eu contando pra vocês, eu tô lembrando disso agora. E aí eu lembro que eu cheguei a fazer um custo de vida, né, de quanto seria a faculdade, de como seria o processo de candidatura e tudo mais, mas ainda não tava muito certo, eu tava meio que confuso. E na altura eu lembro que um amigo da minha mãe disse pra ela que a irmã dele era peruana, que morava lá. E que talvez se eu fosse pra lá e tal, como babysitter ou algo assim, eu poderia estar, tipo, estudando e sendo babysitter. Gente, eu tô lembrando disso agora, eu tô chocada. E aí foi quando que pode ser uma possibilidade, eu estudo e trabalho e tal, e aí eu acabo estudando lá. Só que ainda não estava muito claro. Foi quando que, tipo, os meus pais, né, decidiram, tipo, a minha mãe ir comigo até o Peru para eu ver da questão de estudos e tudo mais. Só que pesquisando lá, eu vi que a minha mãe, tipo, tinha me dado uma ajudinha, eu vi que tinha a Le Cordon Tech. E a Le Cordon Tech era uma escola técnica da Le Cordon Bleu. Só que a diferença era um pouco gigante, né? Tipo, você via no site de estruturas e tudo mais. Só que aí a minha mãe teve a decisão, né, junto com meu pai, de ela ir me acompanhando para entender mais ou menos como é que funcionava lá, para ela poder fazer minha matrícula, né, conhecer o instituto, conhecer tudo mais, como é que era. Então, mais ou menos foi essa decisão, né, qual seria a melhor opção. E aí eu vou explicar para vocês agora como é que era e tal, quais eram as opções exatamente para eu, né, estudar e quais eram os cursos que a Le Cordon Bleu tinha para você escolher. Então, a estrutura dos cursos que a Le Cordon Bleu oferecia era mais ou menos assim. Tinha a universidade de gastronomia, que durava 5 anos. E você estudava tanto cozinha
como pastelaria e confeitaria, né? Confeitaria, pastelaria. E também você estudava bar. Então era mais ou menos essa estrutura. Durante 5 anos você absorvia, você se tornava um gastrônomo, né? Entendendo toda a área de como funciona, bem aprofundado, tanto em práticas como em teóricas. É um curso bem longo, né? E também muito caro mesmo. Na altura era muito caro. Porque eu lembro que os estrangeiros pagavam diferente dos peruanos, né, que moravam lá. Só que a gente tá falando de, tipo, 10 anos atrás. Então, eu não lembro muito dos custos desse curso, porque também não estava no meu interesse. Mas era, tipo, muito caro. Eu acho que era mais ou menos assim, você pagava em torno de... Cada mensalidade, acho que custava em torno de uns 8 mil reais. Tipo, era muito caro. Tipo, não dava. Eu acho que era até mais, assim, eu tô jogando assim por cima. Aí, na Le Cordon Bleu, tinha os cursos técnicos, que aí você tinha cozinha, que durava, se não me engano, 3 anos. Você tinha o curso de pastelaria, que era confeitaria, que durava 2 anos. Você tinha curso de bar, né, para ser bartender, que também acho que demorava 2 anos, ou era 3 anos. Então, era mais ou menos assim as estruturas, né, dos cursos que eles tinham. Eles também tinham os cursos diplomados, que ainda tem, que são cursos de duração de 6 meses e que você estuda cozinha internacional. E na altura, eles tinham pastelaria, que era o mais longo, que eles dividiam em 2 unidades. Não, infelizmente não tem mais, porque eu queria muito fazer, que era a pastelaria, né, tradicional, né, iniciante, vamos dizer assim, e tinha avançada, então eu misturava com pastelaria molecular e tudo mais, só que não tem mais esse curso, infelizmente, porque estava na minha lista, assim, para eu fazer o curso, estava esse curso, mas infelizmente não sei por que eles tiraram, né, não tem mais esses cursos. E aí tem outros cursos como barista, porque especialização, né, para entender de café e tudo mais. Aí tem de hotelaria. Também na Le Cordon Bleu eles têm um curso de hotelaria que é muito bom, por sinal, é muito bom. Se não me engano, dura 3 anos o curso deles de hotelaria. Então era mais ou menos assim. E logo em seguida, na Le Cordon Bleu eles tinham o Instituto Le Cordon Tech, que era simplesmente um curso técnico, né, que eles davam, mas focando na culinária e na gastronomia peruana. E esse curso ele durava 1 ano. E aí nesse curso ele tinha 1 ano de cozinha, 1 ano de pastelaria, eles tinham também 1 ano de gestão e eles tinham também 1 ano tipo de acho que era manager, era garçom, uma coisa assim, que era na parte de administração de garçom e tudo mais. Tudo era 1 ano. Os cursos duravam. Se eu não me engano, acho que o de garçom durava 9 meses, era um pouco a menos. Então, era mais ou menos, e o custo era muito melhor. Tipo, era mais barato. O custo era muito mais barato. E eu depois, no final do vídeo, eu vou estar trazendo mais ou menos os preços que estão hoje, né, no curso da Le Cordon Tech. E era mais ou menos assim. Então, quando eu fui tipo, vamos lá pesquisar, né, quanto é que é o preço da Le Cordon Bleu, se é viável, né, estudar lá, ou se eu vou para Le Cordon Tech. E aí eu fui, né, chegando no Peru, cheguei com a minha mãe, né, e a minha avó também, maravilhosa, foram comigo, né, as duas, né, nesse início de estudar lá, né. Eu simplesmente amei, tipo, as minhas primeiras impressões em Lima é simplesmente extraordinário. Eu cheguei numa época que tinha muita feira gastronômica, ainda tem, né, e uma das mais importantes até da América Latina é a Feira Mistura, que é muito interessante. Acho que na altura acontecia em meados de agosto a setembro, é onde que eles reúnem gastronomia do Peru inteiro, mas não somente isso, eles convidam chefes, né, estrelados, né, que vão para lá, que dão workshop. É muito legal e você conhece a história, né, da comida peruana e tudo mais, a fusão. Cara, é incrível, é incrível. Essa feira, acho que ela dura 1 semana, se eu não me engano, e você, tipo, come de tudo, gente, você sai de lá, tipo, rolando, tipo, é muito legal, e fora os workshops que você tem. Eu lembro que eu cheguei a assistir na altura, só um parênteses aqui,
eu assisti na altura online um workshop do chefe Alex Atala e do chefe Thiago Castanho, e que foi muito, muito, muito bom. Eu lembro que foi o chefe Alex Atala, na altura ele trouxe junto com o chefe Thiago Castanho, eles trouxeram até desmistificando a ideia do ceviche, criando um ceviche vegetariano. E depois disso, cara, foi um boom. Todo mundo começou a criar, tipo, ceviches vegetarianos e tudo mais. E, cara, foi muito legal. Foi muito legal e ainda mais eles trazendo a cultura, né, da gastronomia brasileira, que é muito rica, que é maravilhosa, que eu amo, né, de paixão. E compartilhando também, né, com outro país, tendo a Amazônia, né, como referência. Então foi um workshop muito interessante com o chefe Alex Atala e com o chefe Thiago Gaston. Voltando. Voltando. Quando eu cheguei no Peru junto com a minha mãe e com a minha avó, estávamos lá. Eu não sabia falar espanhol, então para mim foi um grande desafio. Que tinha aí uma coisa aí que eu não conseguia, né, me comunicar tão bem, que era o espanhol. Mas que o curso, ele era muito bom, principalmente se você não falava espanhol. Os professores, eles eram muito atenciosos e tudo mais. Então, de certa forma, não criaria um bloqueio muito grande. Até porque o Instituto aceitava bastante alunos internacionais. Então, eles já estavam acostumados com isso. Contanto que eu conseguisse fazer os trabalhos, tudo bonitinho, não ia ter grandes problemas, né? Então, chegando lá, eu fui visitar o Instituto da Le Cordon Tech e vi que o Instituto realmente ele era muito bom. Tipo, ele era muito bom. E, um parênteses aqui, na altura, o Instituto da Le Cordon Tech, ele tinha ganhado, se não me engano, 2 anos consecutivos, porque tem concursos, né, entre os alunos da Le Cordon Tech e os alunos da Le Cordon Bleu, né, de gastronomia e tudo mais, né, de melhores pratos. E os alunos da Le Cordon Tech tinham ganhado 2 anos consecutivos, né, com os melhores pratos e tudo mais. Então tinha aquela coisa assim, que a Le Cordon Tech, de certa forma, ela tinha uma grande referência. E eu vou dizer os porquês e as vantagens de eu ter escolhido estudar, não somente por questão financeira, mas as vantagens também que me convençavam estudar na Le Cordon Tech e morando no Peru. Na Le Cordon Tech, toda a estrutura diferenciando, assim, na altura, gente, tô falando, eu não sei como é que é hoje. Se você estuda na Le Cordon Bleu ou na Le Cordon Tech no Brasil, porque hoje eu sei que tem no Brasil, deixa aí no seu comentário abaixo para estar explicando mais ou menos como é que é. Mas a minha experiência no Peru, na altura, na Le Cordon Tech, a grande vantagem era que 70% do curso, ele era prático. 70% do curso ele era prático e você só tinha 30% de teoria. Então eles tipo não tanto que o tempo é mais curto, né? Então você estudava muito mais aprendendo, né, na prática do que em si na teoria, de ver em livros e tudo mais. Então era mais ou menos assim a didática da escola, o que me atraiu muito mais. E também pelo tempo que era mais curto. Eu ainda estava indecisa, né, se eu queria fazer cozinha ou pastelaria, né, confeitaria. E aí o que acontece? No curso ele tem módulos que são independentes. Então, na altura que eu cheguei lá, eles iam começar um curso que era os alunos da cozinha com os alunos da pastelaria estudarem juntos, porque eram mais de a gente estudar mais catering, né? O curso era de catering e etiquetas de mesa e tudo mais, essas coisas. Eles deram essa opção para eu estudar e nisso eu ia decidir se eu ia mais para pastelaria ou se eu ia para cozinha. Porque simplesmente, gente, eu amo os dois. Para mim é uma briga interna, assim, sabe? Porque eu amo a pastelaria ela me deixa uma pessoa mais calma, né? Eu consigo ter uma tranquilidade, uma precisão diferente na parte da pastelaria. E já na cozinha, aquele estresse, aquela coisa mais punch, sabe? E que eu gosto também. Eu gosto do estresse, eu gosto dessa dinâmica também do cozinheiro. Então eu tinha muitas dúvidas e também para mim tudo era novo, né? Eu cozinhava em casa, agora eu ia aprender a cozinhar profissionalmente. Então, eu escolhi esse último módulo para eu descobrir o que era melhor para mim. E foi quando que nesse módulo, né, os alunos estudavam, né, tudo junto. Então, que era bacana, porque tipo, eu aprendi cortes básicos, né, da parte da cozinha, algumas coisas, né, de comida salgada e também de comida doce, então, tipo, sobremesas, né, então
era muito bom, assim, era uma dinâmica bem interessante. O meu espanhol ainda estava desenvolvendo, os professores eram pacientes comigo, né? Os chefes de cozinha tentavam me ajudar e tudo mais. No curso eles falam inglês também, né? Os chefes falam inglês e francês. Então, se você tinha alguma dúvida, e às vezes eu não entendi o espanhol, o chefe me explicava em inglês, ou muitas vezes ele soltava em francês e tudo mais, e aí a gente ia aprendendo se comunicando, né? E na altura, as didáticas, né, que eles tinham, né, dos acessos que você tinha aos materiais, eram apostilas e CD. Gente, CD, tipo, 10 anos atrás, então imagina, acho que muita gente não sabe nem o que é CD mais, né? Mas enfim, o regime era muito militar, eles eram extremamente rígidos, muito rígidos. Eles até falavam que a Le Cordon Bleu era muito mais rígida que a própria Le Cordon Bleu, muito mais, porque, por exemplo, eu lembro que os alunos da Le Cordon Bleu, eles poderiam usar as crocs, aquelas crocs mais, aquelas furadinhas, né, de cores, rosa, amarelo e tudo mais, poderia, né, os alunos tinham essa opção, mas eles recomendavam para não usar devido ao sistema de segurança. Teve até a história de uma menina que ela tava fazendo uma aula de cozinha e ela tava com aquelas crocs, né, de furinho. E, gente, caiu óleo quente no pé da garota. Sério, caiu óleo quente. E aí, coitada da menina, né, teve que ir pro pronto-socorro, né, e tudo mais, né, pro hospital. Mas, enfim, então... Mas eles não proibiam os alunos de ter, tipo, o seu estilo dentro da cozinha. Mas eles sempre falavam que eles não se responsabilizavam por isso. Diferente da Le Cordon Bleu, né? Que eles eram muito rígidos, você não podia usar nem meia de outra cor, você tinha que usar sapato preto, todo fechado, né? De cozinha, meia preta. Se você tivesse uma coisinha, você não entrava na aula, não entrava, seja na aula teórica ou na aula prática, você não entrava. Então, por exemplo, você tinha que entrar com seu uniforme dentro do instituto. Se você estivesse com uma blusa diferente dentro do instituto, você não entrava dentro do instituto. Você era proibido de entrar. Então, eles eram extremamente rígidos. Eles olhavam suas bolsas quando você entrava, na entrada e também na saída. Então, tipo, você não podia entrar no instituto com faca, porque as facas tinham lá. Você não podia entrar com nada, coisa de comida, essas coisas. Tipo, era literalmente proibido. Não podia. Não podia. E aí, lá dentro, quando você tinha aulas práticas, você tinha que mudar, né, a sua roupa, né, o seu uniforme lá dentro, né, colocar tudo bonitinho para você ir para a aula. E se você esquecesse um avental, se por exemplo, você esquecesse qualquer coisa, um chapéu e tudo mais, você não entrava na sala de aula. Não entrava nas aulas práticas, não entrava. As suas unhas tinham que estar extremamente cortadas, tipo, limpas, tudo. Tanto que a gente fazia uma filinha, né, indiana, antes de entrar na sala de aula e mostrava, assim, as mãozinhas, assim, pro professor checar pra ver se tava tudo certo, o seu uniforme, tudo. Tinha que estar extremamente engomado, tinha que estar limpo, porque senão você não entrava. Não tinha como, não justificava. Eu lembro, eu acho que uma vez eu não entrei na aula, e eu não me lembro por quê, mas eu lembro que uma vez eu não entrei na aula, porque acho que a minha unha tava um pouco grande ou uma coisa assim, não me lembro. Tanto que eu andava com um cortador de unha dentro, porque se tivesse um pouquinho só, você não entrava, não adiantava. Eu acho que eu esqueci meu avental, isso, eu esqueci meu avental e eu não entrei na aula, não podia entrar, não adiantava, o professor não ia deixar. E mesmo que você voltasse no armário, se estivesse no armário e voltasse, se você chegasse 1 minuto atrasado, você não ia entrar, você tinha que obedecer o relógio do instituto. Tanto que o meu relógio, ele era igualzinho do instituto, nem era como, porque às vezes poderia estar, tipo, 5 minutos, o meu relógio diferente do relógio do instituto, e se eu falasse, mas o meu relógio tá aqui, tá esse horário, não adiantava, você não entrava. Então, eles eram muito, muito rígidos. Se tivesse um pouquinho, assim, as meninas de maquiagem ou algo no olho, não entrava. Esmaltes. Eu lembro que uma vez, uma chefe minha, né, de pastelaria, de confeitaria, eu lembro que ela pediu 1000 desculpas, perdão, porque ela tinha um casamento no mesmo dia e ela fez as unhas dela, né, porque estavam pintadas, porque não pode usar esmalte.
E aí, toda a aula de instituto, ela usava luvas, né? Ela usava luvas para estar nos ensinando e tudo mais, e sempre assim, pedindo desculpa, né? Justificando o motivo. Mas que o instituto, de certa forma, ela nem poderia estar lá para dar aula. Mas eles abriram essa exceção por conta que era um casamento. E aí a grande vantagem assim da Le Cordon Bleu também é que todos os professores, né, os chefes de cozinha, eles eram formados na Le Cordon Bleu. Eles não podiam ter um outro chefe ou professor de uma outra escola. Era tipo obrigatório eles serem formados. E quase todos, eu acho que 90% dos chefes de cozinha, eles também davam aulas na Le Cordon Bleu. Eu lembro que meu diretor, ele dava aula de gastronomia molecular e espanhola no Instituto da Le Cordon Bleu. Então era uma grande vantagem, porque o padrão era o mesmo. Por exemplo, algumas coisas dentro da aula, né, prática, a gente não tinha. Alguns tipos de, por exemplo, ultra, congelador, a gente não tinha sous vide, a gente não tinha outras coisas. Nas nossas aulas a gente não podia usar sempre uma planetária para fazer tipo um pão. Por exemplo, os alunos da Le Cordon Bleu tinham um pouco dessa vantagem, se eles quisessem utilizar o maquinário eles podiam usar, só que a gente não podia usar. Até porque acredito que hoje ainda, né, a visão da Le Cordon Bleu é muito da cozinha base, né? Básica, para você aprender, porque a justificativa que eles tinham você tem que aprender a fazer tudo usando as suas mãos, né? Utilizando as coisas que você tem. Porque, por exemplo, se faltar luz no restaurante, como é que você vai bater isso, né? Tipo, levantar uma clara. E não tem como usar a batedeira. Você tem que aprender a bater, a levantar uma clara, né? Fazer um merengue batendo com a mão. Senão, você pode ter problema. Se você tivesse num acampamento militar ou alguma coisa assim que não tinha estrutura nenhuma na cozinha, como é que você ia fazer uma autogastronomia nesse lugar? Então, eles sempre focavam nisso de você aprender a fazer de raiz, sem ter a dependência das máquinas. O que era muito vantajoso, porque eu já cheguei em situação de cozinha, né? Tipo, durante, né, esses anos de trabalho, que às vezes queimava uma coisa, ou às vezes não funcionava, e aí como é que eu ia fazer? E por conta do meu curso da básica eu sabia como me virar. Algo assim que pra mim que me chocou bastante no meu curso era a parte da comida que a gente utilizava, né? Que descartava a comida. A comida a gente não podia levar pra casa. Então pra mim era uma coisa muito difícil pra mim no início. Eu lembro que às vezes eu descascava, né, e tudo mais, camarão, e tinha aqueles 2 quilos de camarão que você tinha que descascar às vezes em 15 minutos, assim, sabe? Eles ensinavam você bastante velocidade e no final da aula, tipo, e aí, chefe, o que nós vamos fazer com esse camarão? E ele, lixo. E aí, às vezes eu jogava, tipo, 2 quilos de camarão, assim, no lixo. Eu lembro de ter feito aulas de bolos clássicos e que, gente, eu joguei, assim, um bolo. Tipo, eu jogava de olho fechado, assim, no lixo, assim, sabe? No lixo. Se você não comesse, né, você poderia comer, mas você não poderia levar para casa ou sair de fora daquele alimento do instituto, né? Era proibido. Também por questão de segurança do instituto, você não podia levar comida para casa. Se você, por exemplo, se alguém comesse fora e começasse a passar mal, poderiam culpar o instituto, fazer uma denúncia, algo muito grave. Então, por segurança mesmo do instituto, eles tinham que descartar a comida que nós cozinhamos dentro do instituto, né? Era proibido. Esse era o caso também que as nossas bolsas eram revistadas, né? As nossas mochilas eram revistadas na saída do instituto, porque não poderiam encontrar nenhum tipo de comida. Era mais ou menos assim. Então aqui, como prometido, eu sei que esse vídeo ficou muito longo, eu vou trazer aqui mais ou menos os custos, né, de quanto está mais ou menos hoje. Eu tô olhando agora aqui na internet dos preços. E mais ou menos assim, no módulo 1, né, o módulo inicial que você vai pagar, né, por mês, está a 350 soles. Que hoje, soles por real, vai estar saindo mais ou menos R$ 489,86. Se eu não me equivoco, era um pouco mais caro na altura que eu estudava na Le Cordon Bleu.
Eu lembro que na Cordon Tech eu pagava 420 soles, era mais caro. Só que o real era mais que os soles. Mas eu não sei, mas tá mais ou menos nesse preço, né, no Peru. E os módulos depois, eles variam a matrícula do módulo, né? A cada módulo que você faz, você tinha que pagar uma matrícula, que custa 120 soles, que vai dar 167 reais. Então é mais ou menos assim. A primeira matrícula, ela é mais cara porque inclui os seus uniformes, inclui todos os livros que você precisa ter, né? O material didático. Inclui tudo. Então, tipo, você não precisa comprar facas. Você talvez vai comprar facas para você treinar em casa, né? Então é isso, gente. Eu poderia estar compartilhando mais coisas para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho muita coisa para compartilhar ainda sobre o Peru. Se vocês têm dúvidas, deixa aqui nos comentários. Posso estar comunicando, respondendo para vocês. Se vocês acham, quem estudou na Le Cordon Tech no Brasil, que tem no Brasil, na Le Cordon Bleu também, que tem no Brasil, tem em São Paulo, é no Rio de Janeiro. Deixa aqui nos comentários se é a mesma coisa, se é diferente. Se você estuda no Peru, também deixa os seus comentários aqui e pra gente ver aí se tem a mesma coisa. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vejo vocês até o próximo. Não deixe de compartilhar, isso vai me ajudar muito a crescer o canal e eu trazer mais conteúdo pra vocês. Um beijinho e até lá. Tchau, tchau!